Graça e paz, queridos. Estamos começando agora, ao vivo aqui na igreja local e online, para os irmãos aí no Facebook e posteriormente no YouTube, nosso culto dominical. Glorificamos a Deus pela oportunidade que temos e o privilégio de podermos nos reunir novamente. Durante muito tempo foi difícil até nós nos reunirmos de novo, mas aprove Deus que nós pudéssemos voltar a nos reunir. Eu queria convidar você que está aqui, né, a se colocar de pé para nós estarmos orando. E você que está em casa, fique à vontade, a casa é sua, né? Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nesse domingo. Deus, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome pela tua bondade, reconhecemos o teu amor e a tua infinita graça sobre as nossas vidas, compreendemos, ó Deus, que não somos merecedores, ó Deus, do teu amor que nos alcançou, por isso nós somos gratos a ti pela sua bondade. Deus, obrigado pelo privilégio que temos de nesta noite estarmos aqui reunidos em teu nome, para te glorificarmos, para te bendizermos, para exaltarmos o teu nome que é santo. Meu Pai, nós somos gratos a Ti porque podemos elevar as nossas vozes e Te adorar, Senhor. Ó Deus, e ainda que sejamos falhos e imperfeitos, miseráveis pecadores, o Senhor nos ouve por misericórdia. Obrigado, Deus, porque para nós isso é um privilégio imensurável. Muito obrigado, Deus. Queremos Te entregar nesta noite o nosso culto racional. Senhor, aquele onde nós compreendemos o que estamos fazendo e fazemos porque queremos para a glória do Teu nome, porque é o Teu nome que tem que ser exaltado e engrandecido. Meu Pai, abençoa os irmãos que aqui estão conosco, aqui na congregação. Ó Deus, abençoa aqueles que estão nos assistindo online, aqueles que nos assistirão posteriormente, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, em meio à Tua misericórdia, alcançá-los com a Tua graça, com o teu perdão, ó Deus, e com o teu amor, para que eles sejam transformados, ó Pai, e moldados conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho, segundo nos escreveu João, no capítulo 13. Nós vamos ler só dois versículos, que é o verso de número 34 e o verso de número 35. Ali quando Jesus começa a se despedir dos seus discípulos, né? Ele vai falar que por mais um breve tempo ele estaria ali e que a vontade de Deus iria se cumprir. Aí ele quebra um paradigma da época, né? Que onde as pessoas estavam acostumadas a viver de uma determinada maneira. Aí ele pega e fala bem assim, João 13, verso 34. Todos acharam? Amém. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É interessante que Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que as pessoas não reconheceriam os discípulos pelas roupas que eles estariam vestindo, nem pelo tipo de pelo carro que ele usasse, né? Naquela época não tinha nem carro, mas através do amor. O verso de número 35 diz: através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E não é notório, não é novidade para nós que os tempos são maus, e como foi predito nas Escrituras, é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. As pessoas têm perdido o amor. Mas você e eu, como discípulos de Jesus, nós precisamos demonstrar amor. E o amor, ele tem que ser sincero, não fingido, não de boca para fora.
mas com ações, com atitudes, com gestos, com palavras, com olhares. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos nos importar com o nosso próximo. Os dias são maus e os noticiários não têm sido nada bons. Hoje Deus nos agraciou com a boa notícia da liberação de uma vacina para combater essa pandemia que estamos vivendo. Mas mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos ver a maldade no coração de alguns governantes, no coração das pessoas, onde deixaram corredores de pessoas morrerem, escondendo o oxigênio para vender mais caro depois. Os dias são maus, queridos. Precisamos mais de amor. Muito, 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 muito de mais amor da parte de Deus. Precisamos amar. Esse foi o mandamento que Jesus deixou para os seus discípulos e é para nós, que servimos a Ele. A gente também não pode exigir que as pessoas lá fora amem. Não. Esse mandamento não é para eles. Esse mandamento é para você que está na igreja. Esse mandamento é para mim. É para nós. Nós é que temos que nos amar. Você que se diz cristão, é que tem que amar o seu irmão, tem que se importar, tem que orar por ele, tem que procurar ajudar. Quando ele estiver errado, tem que procurar orientar de maneira correta. Esse mandamento é para nós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Amém? Que tenhamos o amor da parte de Deus em nós e que consigamos transmitir esse amor às outras pessoas, para que assim as pessoas percebam que nós pertencemos ao Senhor. Amém? Convidar os irmãos do louvor. Amém. Comenta a todos com a paz de Cristo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém. Amém.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constrangerá com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos ver isso? Que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Tu és bendito, ó Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang disfarçar. Pode acreditar, duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e é um pequeno errar, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. De toda a ciência, sabedoria e poder,
se o encontro, resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ao dar-me sempre bem. Da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Tente algo, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-lhe sempre bem. Da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Nós queremos permanecer em ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só glórias. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Não há outro lugar. Não há outro lugar que nos traga tamanha paz. Que nos traga tamanho refrigério como na presença do Pai. Amém. Mas isso para quando nós reconhecemos as nossas falhas, né? Se nós chegarmos diante dele e quisermos transparecer uma santidade que não existe, uma santidade que nós não temos, não há como esconder nada dele. Por isso, diante dele, nós podemos ser nós mesmos, rasgar o nosso coração diante dele, pedir perdão para ele, porque ele é misericordioso e nos perdoa. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós comentávamos hoje, nós comentávamos hoje na nossa EBD, que hoje nós retornamos à nossa escola bíblica dominical. Escola dinâmica dominical, né? Nós tivemos hoje pela manhã, fizemos um café da manhã aqui, abençoado aqui com os irmãos que vieram, foi uma bênção. Rapaz, foi tão bom que até sobrou lanche. Né? Foi tão bom que sobrou até lanche. Né? Sentimos a falta de alguns irmãos, não é? Mas eu sou levado a crer pelo Senhor que com essa notícia que nós tivemos agora da vacina, que alguns irmãos vão voltar a congregar, né? Aleluia. Nós cremos dessa maneira. Então, queridos, nós retornamos hoje com as nossas escolas dinâmicas dominicais. Nós vamos ter classes separadas. Hoje nós fizemos um cafezão da manhã, né? O café da comunhão. E fizemos uma classe só, que estávamos todos reunidos. Mas nas demais, a ideia, no nosso cronograma, é nós fazermos as classes separadas, as dos jovens, as das crianças, as dos adultos e as dos novos congregados. Foi uma benção, viu, gente? Foi legal, foi muito bom. Eu estou suspeito para falar porque eu era um professor, né? Mas foi bom, foi bom. Ainda assim, o momento de comunhão foi bom. Nós aprendemos com o Senhor. Queridos, sem mais delongas, vou chamar o pastor Oséias. Ele vai estar trazendo a palavra para a gente. Ah, tá, entendi ali. Enquanto o pastor chega aqui, eu lembrar os irmãos da galinhada, tá, gente? Isso. Vai fazer a galinhada, irmão? Com certeza. Que dia que é? Domingo que vem? Domingo que vem nós temos a nossa galinhada. Irmão, pense na galinhada abençoada, pense na galinhada gostosa. Delícia de Deus, né? Nós temos com o objetivo de construir o nosso templo, né? Deus nos deu a graça de comprarmos um local. O local onde nós nos reunimos hoje foi cedido por uma irmã, né? Graças a Deus, Deus tocou no coração dela e ela cedeu essa casa para a gente, para que nós estivéssemos aqui reunidos, né? Nós começamos isso no ano passado, mas o ano passado foi um ano que parece que deu um pulo, né? Foi tão rápido, né? Foi tão diferenciado. E agora nós continuamos com o objetivo de construirmos o nosso templo,
Mas a ideia é de fazer pelo menos um local onde a gente consiga se reunir para que estejamos no nosso próprio local. Então a galinhada é para isso, para ajudar nessa construção. Se você está nos assistindo e quiser participar da galinhada, entre em contato com o pastor Oséias. Já chama ele aí depois no particular e no privado aí, já fala com ele que ele vai lhe orientar. Amém? Então, queridos, agora, você que está aqui no templo, nós vamos ter um momento onde você vai poder ofertar ao Senhor. Onde você vai poder ofertar. Tá vendo? Ah, tá. Onde você vai poder ofertar ao Senhor. Você vai poder trazer o seu dízimo e oferta aí. Tá bom? Cadê o... Pedi para fazer uma cantiga aqui. Faz uma cantiga ali enquanto o pessoal faz uma oferta. Bora que paremos. Olha, nós não temos o costume de dar uma palavra para amolecer o seu coração para você... Para você meter a mão no seu bolso, não. Não, a gente entende que tudo que nós temos foi dado por Deus. Tá ficando bem. Desligou ali, pastor? Aqui, ó. Você tem que vir para cá, porque senão a caixa ali. Então você pode trazer sua oferta. Nós entendemos que não precisa dar uma palavra. Se você é grato, você traz a sua oferta, traz o seu dízimo. Nós falamos sobre isso na EBD hoje pela manhã. Quando nós entendemos que não merecemos o amor de Deus e que ainda assim Ele nos amou, nós vamos ser mais gratos. Enquanto nós acharmos que nós somos bonzinhos e que merecemos o melhor dessa terra, igual o pessoal fala aí, a gente vai achar que quando passar por um problema é maldade da parte de Deus. O que não é verdade. As Escrituras mostram pra gente que nós pecamos e o salário do pecado é um só, que é a morte. Mas Deus enviou Jesus e nos salvou sem nós merecermos. Por isso nós somos gratos a Ele. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Já convidar o pastor Oséias para se deslocar para cá. Nós vamos estar orando por aquele que ofertou, por aquele que dizimou, por aquele que queria ofertar, por aquele que queria dizimar, por aquele que não fez porque não quis também. Nós vamos orar para que quem tem, Deus possa continuar abençoando para que não lhe falte, para que quem não tem, Deus possa abençoar para que ele tenha e possa participar, e para aquele que não quer, para que Deus mude o coração dele, que ele perceba
que tudo que nós temos, que tudo que nós somos e que tudo que nós pretendemos ser ou ter, pertence ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos entendido através da tua palavra, Senhor, que tudo que temos, que tudo que somos pertence ao Senhor. Por isso, meu Pai, nós glorificamos, ó Deus, a Ti pela oportunidade que temos de nesta noite poder contribuir com a Tua obra aqui na terra. Nós entendemos que o Senhor não tem necessidade de dinheiro nenhum, que o Senhor não precisa de dinheiro para nada. A grande verdade é que o Senhor não precisa nem de nós, mas ainda assim o Senhor nos amou. Por isso nós somos gratos a Ti por esse amor. Ó Deus, e entendemos que o Senhor, por nos amar, tem nos dado uma vida abençoada. Sim, temos passado por tribulações e dificuldades como as demais pessoas, mas sabemos que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor não nos abandonou em momento algum. Por isso nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é conosco. Obrigado. Deus abençoe o teu povo em nome de Jesus. Amém. Pastor Osés, amém? A graça e a paz, meus irmãos. Boa noite. Como é bom poder estar aqui louvando ao Senhor, né? Que louvores, que culto maravilhoso. Tudo para a glória do Senhor Jesus. É motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos. Já quero dar a paz de Cristo aos irmãos que estão aqui no culto presente. E aos irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo aí. Sejam bem-vindos ao nosso culto, o culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Em nome do Senhor. Eu quero neste instante, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero trazer uma informação e um esclarecimento aos irmãos acerca da vacina, não é? Muitas pessoas têm me ligado, têm perguntado, e eu quero falar um pouco sobre essa questão em poucas palavras. Mesmo porque, como ministro da palavra, como pastor e principalmente como servo de Cristo, as pessoas perguntam: pastor Zé, o senhor vai tomar a vacina? Vou tomar a vacina. Desde que a vacina seja comprovada, né, a sua eficácia, não é? Seja qual for o laboratório, mas que comprove a sua eficácia, obviamente. Mas eu quero deixar esclarecido aos irmãos presentes e aqueles irmãos que nos acompanham, que nós da Igreja Batista Reformada Vida Abundante cremos na soberania de Deus. Logo, nós cremos e nós somos sujeitos às autoridades terrenas. E a Bíblia nos ensina a orar por esses líderes e por essas autoridades, independente de quem são. Mediante disso, nós vamos orar por essas pessoas, pelo presidente da República, pelos órgãos reguladores da vacina, Anvisa e todos os órgãos, todos os políticos, todas as pessoas envolvidas, os médicos, os cientistas, envolvidos nesse processo. Agora, eu quero esclarecer aos senhores e às senhoras, aos irmãos, que nós temos que parar de hipocrisia, de muitas vezes ficar falando na internet aquilo que não sabe. Nós da Igreja Batista Reformada Vida Abundante não defendemos partido ou somos partidários. Nós cremos no poder excelente de Cristo, mesmo sujeitos a autoridades civis e autoridades governamentais. A nossa crença e a nossa fé é que o nosso Jesus Cristo, Deus soberano, é que está sobre todas as coisas e Ele conhece e rege todas as coisas. Portanto, a minha palavra de motivação para você que me ouve, os irmãos que estão aqui: acalme os vossos corações. Esperem em Deus, porque o mais Ele fará. Com a vacina ou não, nós cremos que o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu até peço aos irmãos e às pessoas que nos acompanham, que continue se precavendo, não é? Com as suas máscaras, ao ir ao mercado, ao ir à farmácia, a ir aos lugares públicos. Utilize as suas máscaras como segurança, é o protocolo, não é isso?
Lave as suas mãos frequentes com água e sabão. Use o álcool em gel. E todos esses meios aí. Não fiquem em lugares aglomerados. Mas não vamos nos temer, ficar com medo. Porque Deus ainda permanece no controle de todas as coisas. Tendo esclarecido essas coisas e respondido a alguns irmãos que têm me perguntado durante a semana sobre esse assunto, eu quero refletir com um texto com os irmãos. Me permitam, vocês que podem abrir aqui, os irmãos lá em casa, podem abrir também. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. E aqui nós vamos entender que quem está no comando, quem dá a última ordem de que a vacina é boa ou ruim, ou que alguma coisa vai acontecer, é a soberana vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Que diz assim, meus irmãos: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra, o poder para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus. Tendo dito isso, eu quero convidar o pastor Zé a fazer uma oração pelos nossos governantes, fazer uma oração pelo povo brasileiro, pelo mundo que está assolado por essa doença. Que o pastor Zé ore pelas autoridades reguladoras que estão aí mediante essa questão da vacina. Amém, queridos? Mas lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Por favor, pastor Zé. Por favor. Deixa eu chegar aqui para aparecer no vídeo. Glória a Deus, oremos, queridos. A palavra de Deus nós comentamos hoje pela manhã, na nossa EBD, a respeito da carta que Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 1, né? No capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2, onde Paulo já orientava naquela época a Timóteo, seu filho na fé, a estar orando pelas lideranças. E nós comentamos isso aqui na manhã de hoje, que você não precisa amar ou gostar ou ser simpatizante da sua liderança, mas você lhe deve respeito. E como cristão você tem que orar por ele, né? Então, oremos pelas nossas lideranças, pelos nossos governantes, oremos pelo presidente do nosso país, pelo governador, né? Aqui em Águas Lindas é o prefeito, né? Oremos pelas nossas lideranças. Esse é o papel do cristão, hein? Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos aprendido através do Senhor a maneira correta de se posicionar diante de determinadas situações. Temos visto que os dias são maus, mas temos percebido que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, tem nos livrado, tem nos curado, tem nos mantido de pé. Meu Deus, neste momento nós queremos colocar diante da presença do Senhor, como a Tua palavra nos orienta, os nossos governantes. Ó Deus, eu quero colocar diante da Tua presença o presidente da República, o vice-presidente da República, os governantes dos estados, os prefeitos. Ó Deus, toda a autoridade constituída, meu Pai, porque a Tua palavra me diz que toda a autoridade constituída foi constituída pelo Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa estar direcionando eles, cuidando, orientando, ó Deus, com misericórdia da nação, com misericórdia do povo. Ó Deus, para que notícias como a que foram noticiadas nessa semana não sejam noticiadas novamente, onde as pessoas, por ganância e ambição, escondiam o remédio e deixavam as pessoas morrer. Ó Deus, com a ganância de vender o remédio mais caro na situação de emergência. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos tão negligentes, ó Deus, com a Tua verdade. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos um país que ama ao Senhor. Meu Deus, que ama ao Senhor verdadeiramente, não de boca para fora. Não como
uma frase feita, não, mas que te ame de verdade, Senhor. Que entenda que o Senhor é soberano, porque a tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus em quem confiamos, em quem esperamos, em quem acreditamos. Ó Deus, a quem nós confiamos a nossa vida. Ó Deus, a quem nós pertencemos. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que olhe pelas nossas lideranças, olhe pelos nossos governantes, ó Deus, e olhe também pelo Teu povo, Senhor. Olhe pelo Teu povo para que eles percebam da necessidade de estarem mais próximos de Ti, a necessidade que nós temos de mais amor. De mais amor para que nós amemos verdadeiramente os nossos irmãos. Independente se os ideais políticos deles são diferentes dos nossos. Meu Deus, a Tua palavra nos ensina dessa maneira. Que nós devemos amar o nosso irmão. Em nome de Jesus é que eu te oro, meu Pai. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé. Obrigado a todos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos, depois tendo dito isso, foi importante a gente esclarecer, porque os irmãos às vezes ficam achando que a gente não tem uma posição definida. Não que eu seja obrigado, necessitado de esclarecer a minha posição. Cada um pensa o que quer, como quer, mas é importante até para a gente deixar bem claro para os amigos, irmãos, aqueles que nos assistem, os irmãos, em nome de Jesus. Então, acho que ficou bem clara a nossa posição acerca desse assunto. Amém, queridos? Meus amados, nós estamos falando, já o terceiro domingo, né, irmãos? Sobre a série de mensagens construindo uma igreja saudável com relacionamentos saudáveis. Nós começamos a trazer um senso de responsabilidade já no primeiro domingo. Pastor Zé pregou semana passada sobre a questão do amor, Mateus, não é? Eu preguei no primeiro domingo carta de Coríntios, aos Coríntios. Depois o pastor Zé pregou em Mateus 22, se eu não me engano. Não é isso, Zé? Mateus 22. E hoje nós vamos tratar do mesmo assunto. E vamos agora para 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, queridos. Nós já vamos para esta palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, primeira carta endereçada a Pedro. Ou melhor, primeira carta de Pedro, ele que escreveu, melhor dizendo. Capítulo 3, versículo 8. Não é? Nós temos que viver os nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, a necessidade de se relacionar, ela é intensa, não é? Eu tenho gravado alguns devocionais nas minhas caminhadas noturnas, assim quando o Senhor tem me dado condições, e eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que é o momento de a gente se cuidar, mas sem deixar de amar o próximo, sem deixar de observar o próximo, não é? Da mesma forma que nós estamos dando ênfase em se cuidar, com a máscara, com álcool em gel, lavar as mãos, distanciamento, para pensar em nós e no próximo, também temos que pensar em nós e no próximo, ao que tange ao relacionamento. Seja ele o perdão, seja ele o amor, seja o caminho que Cristo tem nos edificado e nos ensinado acerca desse texto. Amém, queridos? Todos acharam? Amém, amados? Amém. Claro que hoje não vai dar para falar sobre todo, até o versículo 12, eu quero ter outras oportunidades para continuar falando sobre isso, mas hoje eu quero me ater no versículo, eu vou ler todo do versículo 8 ao 12, mas hoje eu vou ministrar sobre o versículo 8, tá bom? 1 de Pedro 3,8 diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de quê, gente? Pensar. Sejam o quê, irmãos? Compassivos. Amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com o mal, nem um insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém, queridos? Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és. Que a tua palavra, que é linda, que é doce, que é santa, que é amor, possamos hoje permanecer nesta palavra, Senhor. Ó Deus, que essa exposição, que esta palavra alcance a cada um, Senhor, dos amigos, dos irmãos que estão assistindo neste momento no Brasil, fora do Brasil, e até aqueles irmãos que nos acompanham em nossas mídias sociais. Que o teu amor excelente, a tua graça salvífica se estenda, Senhor, a quem o Senhor quer salvar. É nisso que cremos, por isso te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, eu quero hoje introduzir esse tema, vivendo os relacionamentos com Cristo Jesus. Eu quero me ater no versículo 8. Eu quero falar sobre 4 posturas ou 4 fases que esse texto nos dá sobre a questão dos relacionamentos. E aqui o apóstolo Pedro vai nos ensinar de forma prática, de forma espiritual, de forma bíblica, de como a gente conduzir os nossos relacionamentos. Então, são elas as 4 sessões que vamos falar. A postura dos cristãos perante os irmãos da fé. Aí em um outro momento vamos falar a postura dos cristãos perante os seus opositores ou seus inimigos, né? Como diz a Bíblia. Vamos falar depois sobre a postura dos cristãos diante a vida, né? No modo geral, panorâmico. E o contraste entre os justos e aqueles que fazem o mal. Ok? Então durante as minhas mensagens, né, eu vou falar sobre esse tema com os irmãos. Hoje eu quero me ater sobre a postura dos cristãos perante os irmãos na fé. Vamos falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Pois bem, como eu já disse, o apóstolo Pedro resume aqui para nós, né, e traz uma ideia de introdução ao mesmo tempo. Ele resume o que ele já tinha dito nos capítulos anteriores. Ele vem resumindo no capítulo 3 acerca do relacionamento uns com os outros. Eu quero apresentar aos irmãos uma lista, né, de 5 objetivos que o apóstolo Pedro traz acerca do relacionamento, conforme diz o texto. Versículo 8, parte A do versículo. Os cristãos devem demonstrar unidade no pensamento. Pastor, o que é isso? Pedro admoesta os cristãos a pensarem da mesma forma. O termo igual, anônimo, que vem do grego, se eu vou conseguir falar aqui, mas é homefrones, que significa pensar a mesma coisa. Ter a mesma opinião expressa unanimidade. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 32 também, vai falar da questão do pensamento unânime. E também em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Com isso, o apóstolo Pedro está nos apresentando aqui e nos orienta, nós os cristãos, a pensarem da mesma forma em todos os aspectos. Eu faço essa pergunta aos irmãos. Talvez não exatamente. Deus, por meio do teu Espírito, concedeu uma variedade de dons ao seu povo. Existe também uma variedade de opiniões entre a igreja, o qual é constituída de indivíduos que pensam diferente uns dos outros. Eu sempre tenho dito aqui que há um desafio de pensar da mesma forma. E aí, quando o apóstolo Pedro vai nos ensinar aqui, talvez não é pensar do mesmo jeito que eu penso ou que o outro da direita e da esquerda pensa. Mas da mesma forma que Cristo pensou, nós devemos pensar. É por isso que hoje o direcionamento, ele é bíblico. Para que eu e você possamos nos relacionarmos em Cristo, com um relacionamento saudável, com uma igreja saudável, nós precisamos talvez pensar da mesma forma que Cristo pensou.
Como assim, pastor? Eu sei aqui que porventura cada um de vocês é uma cabeça. E cada uma cabeça é uma sentença, é um pensamento, obviamente. Talvez em alguns temas da vida, ou seja, qual for o tema, um de nós, ou quase todos, vamos discordar. Cada um tem uma posição. Mas quando nós falamos de um pensamento que está em Cristo Jesus concernente às Escrituras, tem que ser um só pensamento. O de Cristo. Porque Ele é o que dá o direcionamento desse pensamento. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos orientando que nós devemos pensar igual, concernente às coisas dos céus, às coisas espirituais. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, os irmãos que estão aqui, você que estão em casa, para que os irmãos possam pensar comigo essa necessidade, não é? De que, independente daquilo que pensamos sobre determinado assunto, nós temos que ir para a palavra. O que a Bíblia diz que nós temos que pensar? Eu lembrei daquela música daquele cantor do Eli Soares, né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Né? Eu canto aquilo que a Bíblia diz que eu devo cantar. Não é? Não é mais ou menos assim? Não sei como é que é a música aí, não é isso, mais ou menos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso, não é isso? É isso. Então eu quero complementar a música do Eli Soares. Nós temos que orar aquilo que a Bíblia diz que nós temos que orar. Nós temos que servir a um Deus que a Bíblia diz que nós temos que servi-lo em nome de Jesus. Nós temos que crer em um Senhor que é soberano, porque a Bíblia diz que Ele é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. Se o seu relacionamento não está baseado em Cristo Jesus, nós precisamos repensar muita coisa. Porque se talvez com seus próprios pensamentos, com seus próprios ideais, a gente não vai conseguir se relacionar de forma daquilo que a Bíblia nos ensina a se relacionar. Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina aqui é buscar o pensamento, pensar as coisas que vêm do alto, né, de forma bíblica. Depois, se você puder ler em casa, Romanos, capítulo 12, versículo 16, vai falar do mesmo assunto. De que nós temos que pensar aquilo que vem dos céus, do alto. Então, uma orientação para nós. Se nesta noite, nós como igreja, nós queremos uma igreja, ou construir um momento, um tempo, uma igreja, um povo saudável, nós temos que pensar nos nossos relacionamentos saudáveis. Amém, queridos? Quantos estão acompanhando aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pedro está dizendo a nós cristãos que nós devemos ter a mesma convicção das coisas fundamentais daquilo que a Bíblia nos ensina. Os cristãos, podem discordar quanto à forma de certas coisas. Estou só afirmando aquilo que eu escrevi, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação, ou melhor, a revelação que a palavra de Deus nos aponta. Amém, queridos? Pastor, como podemos trazer isso para a vida prática? A igreja não é uma arena de competição. Não é? Quantas igrejas nós vemos onde as pessoas ficam competindo, quem canta melhor, quem prega melhor, quem é o diácono melhor, quem é o presbítero melhor. Não. Nós temos que trazer essa ideia de pensar, de estar pensando a mesma coisa em Cristo. Se nós pensamos a mesma coisa em Cristo, logo as nossas atitudes serão parecidas, não é? Porque quem nos norteia é a palavra de Deus. Amém, queridos? No versículo 8 ainda, na parte B do versículo, Pedro vai nos orientar acerca de a gente esboçar, né? Ou demonstrar a compaixão. Ok? A palavra compadecidos traz a ideia de sentir dor com. É sentir as dores do outro como se fosse a própria dor. Isso é ter compaixão.
Isso é olhar para o próximo, é você sentir a dor do outro em você mesmo. É você se compadecer. Isso significa a palavra compaixão que o apóstolo Pedro está querendo nos ensinar. Os cristãos devem demonstrar sua preocupação e interesse pelo próximo, especialmente em tempos de tristeza. Isso aqui é imprescindível, irmãos. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis em Cristo Jesus, nós precisamos olhar para o próximo nesse momento de dificuldade. É muito fácil a gente olhar para o próximo quando está todo mundo bem. Quando nós estamos reunidos num culto onde todo mundo está saudável, todo mundo está ali participando do pão, da mesa, das orações. Mas o que é nos desafiado hoje na palavra é que os nossos relacionamentos têm que ser esses. Desafiados a ter compaixão no momento de dor. Quanto de nós aqui talvez sabe quem está doente? Será que eu tenho me preocupado com... E agora eu estou falando, direcionando para você, irmãos, aqui na igreja. Para você, irmão, que é cristão. Essa primeira parte do sermão é endereçada aos relacionamentos, aos irmãos da fé. Falando da igreja local. Você talvez está me ouvindo aí, a sua igreja, o seu local de culto. Estou falando da irmandade, do povo da fé. Queridos, o Senhor hoje pede para que nós tenhamos compaixão um dos outros. Ter compaixão dos outros é olhar o próximo e ver a necessidade, enxergar nele a necessidade do que ele precisa. Seja um dinheiro, seja uma conta de luz, seja um socorro para o hospital, seja uma palavra amiga, seja um abraço. Põe a sua máscara e abraça o irmão. Quantas pessoas estão psicologicamente abatidas, não é? Porque faltaram fé, faltou estrutura física, mental, emocional. Eu quero vos dizer esta noite, queridos, que tem pessoas que precisam só de um abraço seu. E dizer assim, irmão, estou contigo aqui, ó, seu irmão não está sozinho não. A irmã não está sozinho não. Nós somos desafiados hoje, irmãos, a demonstrar nossa compaixão uns pelos outros. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui no versículo 8, parte B do versículo. Temos que ter compaixão uns dos outros, não é? Devemos nos alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Fica a dica. Hashtag dica, né? Hashtag fica a dica. Liga para o irmão. Liga para a irmã que de repente você nem sabe o que ele está precisando. Se relaciona com ele. Fala com ela, fala com ele. Mesmo no distanciamento, fala com ele. Se for aquele irmão que está mais saudável, vai na casa dele, visita ele. Fala com ele. Se nós queremos ser uma igreja saudável, temos que buscar relacionamentos saudáveis. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Que esta palavra possa estar plantada no seu coração. A parte C, versículo 8, parte C do versículo. Nós somos desafiados a amar fraternalmente uns aos como amigos. Olha que lindo isso, gente. Olha como o apóstolo Pedro conseguiu identificar. Claro, essa palavra é endereçada àquele povo, mas serve a aplicabilidade dos dias de hoje perfeito, né? Se encaixa naquilo que nós realmente precisamos. Então, nós precisamos amar. O pastor Zé tem falado muito sobre isso. Falou na oração dele, falou na escola bíblica. Eu tenho prestado atenção, eu tenho recebido de Deus isso. Ele falou na mensagem domingo passado. Nós temos que amar, irmãos. O amor, nós temos que exercitar, demonstrar. Quem vê hoje na EBD que está aqui, levante a mão, por favor. Pronto. Nós aprendemos sobre as boas obras. E uma delas é amor. É amar. É isso que nós aprendemos aqui hoje.
as boas obras. Não porque somos merecedores de alguma coisa. É o que foi ensinado aqui hoje. Eu aprendi isso aqui hoje. Mas é porque Deus nos amou tanto, de tal maneira, que a sua graça, Ele distribuiu a nós a tua graça e nos permitiu que nós tenhamos esse amor uns com os outros. A expressão fraternalmente amigos, né, que vem lá do grego também, philadelphoi, acho que é isso a pronúncia, salienta o amor entre irmãos. Isso é amor fraternal. Amor entre irmãos. Pedro já havia ressaltado a importância dos cristãos amarem uns aos outros lá no capítulo 1, no versículo 22 do mesmo livro de Pedro. Pastor, qual a aplicação pessoal para isso? Pensa comigo, irmãos. Será que é a necessidade de amar ao próximo? Que o Espírito Santo de Deus possa produzir no meu coração. Vocês que estão aqui, os irmãos que estão me ouvindo aqui agora pela internet. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Para que eu possa perceber qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós. O Senhor está trazendo a nós uma igreja saudável com relacionamentos saudáveis. Uma das marcas de um verdadeiro cristão é o amor pelo irmão. O amor não é a causa da salvação, mas é a sua evidência. O amor é comprovado pelos atos. Palavras de amor devem resultar em atos de amor. Amar é ceder talentos, posses, recursos financeiros e a si mesmo uns pelos outros. Devemos amar os nossos irmãos na fé profundamente, irmãos. Esta é a palavra que cabe aqui agora. Profundamente. Tendo como exemplo o amor de Cristo por nós. É lindo isso, irmãos, é lindo isso. O Senhor está nos convidando a amar fraternamente uns aos outros. Porque o amor é a excelência dos nossos relacionamentos. Se você se sente sozinho, se você se sente afastada, se você se sente talvez excluída, hoje o Senhor está te chamando a se relacionar uns com os outros, e nós, da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, está de coração aberto, de braços abertos para te amar, para demonstrar o amor para você e para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus. E aí, eu trouxe um texto aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: o amor de Cristo é o nosso supremo exemplo. Assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Obviamente, não podemos dar a nossa vida como Cristo deu, morrendo na cruz, que ele está querendo dizer. Cristo deu a sua vida por nós vicariamente, na cruz. Sendo assim, não podemos imitar a Cristo. Porém, podemos dar a nossa vida pelos irmãos em termos de serviço e cuidado. O amor não é o que falamos, mas o que fazemos. O amor não é tanto uma questão de sentimento, mas de movimento, de ação, em direção à necessidade do outro. Amamos não com discursos eloquentes, regados de emoções, mas com ações práticas para aliviar a dor do irmão e socorrê-lo com suas necessidades. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes cita alguns textos. Primeira carta de João 3,18. Os irmãos podem depois anotar aí, observar e fazer essa leitura posteriormente. Amém, queridos? Amém. Pois bem, continuamos. Para que nós possamos ser uma igreja que constrói relacionamentos saudáveis. Parte D do versículo 8. Os cristãos, nós, a igreja, deve ser misericordiosos.
Demonstrar misericórdia. Aqui o termo misericórdias, ou misericordioso, retrata um sentimento interior, que parece vir das entranhas ou do intestino. Quer dizer, do profundo, né? Do âmago, como diz a Luz, do âmago, do mais profundo do âmago, né? Não sei se essa palavra é isso, do âmago, não é isso? É isso que quer dizer ser misericordioso. É expressar um sentimento de dentro com o seu irmão. E esse sentimento resulta em ações exteriores. Misericórdia é fazer algo que não deveria ser feito. É demonstrar compaixão pela miséria de outro. Então misericórdia é demonstrar compaixão pela miséria do outro. Quem está doente, quem está isolado, quem está sofrendo, quem está são, mas está perdido na fé, quem está psicologicamente abalado, quem está fraco espiritualmente falando, nós temos que demonstrar misericórdia. Esse é os nossos relacionamentos diante da palavra. Eu não preciso nem falar qual é a aplicação disso, né, irmãos? A aplicação de você olhar para alguém e ver nele compaixão, ou demonstrar para ele a sua compaixão, e dentro de você externar, né, essa misericórdia, é você perceber o que o irmão está precisando. Só que, às vezes, nós ficamos estáticos, né? Se o irmão vir se relacionar, eu vou me relacionar. Dá o primeiro passo, irmão. Vai você se relacionar. Se relaciona você. Liga para ele você. Olha para ele com olhar de misericórdia você. Eu, nós. A palavra de Deus hoje é para nós. Assim como Pedro pregou aqueles irmãos, eu prego hoje aos irmãos aqui. No século 21, aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Aos irmãos da igreja presente neste lugar. Deus manifestou a sua graça e misericórdia aos pecadores, que elegeu para a sua salvação, enviando Cristo Jesus para morrer em favor deles. Se a gente não tivesse exemplo, né, gente, de misericórdia, ele ficava quieto. Mas nós temos exemplo de misericórdia, Cristo. Não precisa nem salientar isso, você sabe porque o motivo que ele morreu na cruz. Nenhum de nós merecíamos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós éramos zumbi, mortos, pessoas mortas. Tinha opinião de nada. Ele, com sua graça de compaixão, a sua misericórdia, escolheu os seus, salvou os seus. Né? É lindo isso, irmãos. Que essa mesma graça que eu e você, que nós cremos, que nos alcançou através de Cristo, usemos isso. Usemos esse exemplo. E externemos, né? Podemos externar, melhor dizendo. Praticar essa misericórdia para com os nossos irmãos. Amém, queridos? Ainda, na parte final desse versículo, está dizendo sobre a humildade. Que para termos um relacionamento saudável é preciso ser humilde. Mas não humilde na forma de vestir. Não tem nada a ver disso. Não é aparência física. Mas uma humildade que vem da parte do Senhor, é interior. A humildade é a virtude que foi ensinada e demonstrada na vida prática por Jesus a nós. O maior exemplo disso foi quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Está lá em João 13:4, Evangelho de João 13:4-17. Jesus deu exemplo de serviço e de abnegação
mostrando-se pronto a ser o menor na companhia dos seus discípulos e ser o servo de todos eles. Claro, Jesus trouxe aqui um exemplo quando lavou os pés dos discípulos, né? Ele se colocou como menor juntos com os discípulos. Mas a essência disso é a exposição mesmo. É você demonstrar essa humildade. Eu acabei de dizer que vá você se relacionar com o irmão. Vá lá, tome essa iniciativa. Isso vai demonstrar a sua humildade. Vai nos ensinar a ser humilde. Ah, pastor, mas eu não sou muito legal com aquela irmã, não. Eu não gosto muito dela, não. Mesmo assim, sem gostar dela, ou sem acreditar nela, ou sem talvez achar que ela está certa ou errada, vai lá, se relaciona com ela. Ô irmã, a irmã não está vindo no culto. Ô irmão, o irmão não está vindo no culto. Fala com ele, fala com ela. Irmão, eu quero hoje compactuar com você, eu quero comungar com você, quero ir na sua casa. Você pode vir na minha? Preparar aqui um café, uma farofa, um pão, um queijo. Vamos se encontrar na lanchonete, no shopping, aonde quiser. Irmãos, é tempo de nós se relacionarmos, mas relacionamentos saudáveis, que é onde Cristo nos ensina a amar até os nossos inimigos. É difícil? É difícil, não é fácil mesmo não. Bem difícil. Ué, fácil não é. Mas essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Se nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja que prospera, uma igreja que cresce, uma igreja que busca na palavra de Deus, uma igreja reformada, nós precisamos começar a praticar aquilo que nós pregamos. Nós precisamos praticar a palavra excelente de Cristo. Esse é o nosso desafio para mim, para você aí, que está em casa, para nós que estamos aqui. Assim diz o Senhor. O Senhor quer consagrar. Por que não ungir, abençoar a cada um dos irmãos a serem humildes suficientes para olhar para si mesmo e dizer: eu preciso se relacionar. Eu tenho que buscar relacionamento. Eu tenho que quebrar paradigmas. Eu tenho que buscar essa essência. E eu quero concluir essa pequena reflexão que o apóstolo Pedro nos ensinou nesta noite, só no versículo 8. Desses cinco objetivos, características de um verdadeiro cristão, logo, uma igreja que constrói relacionamentos saudáveis. Nós precisamos demonstrar a unidade em pensamento, versículo 8, parte A. Esboçar compaixão com nossos irmãos. Demonstre a sua compaixão. Não só de falar, mas de fazer. Na execução. Amar fraternalmente uns aos outros como amigos. E é interessante que quando nós falamos de amor, falamos de correção também. Talvez quando você se relacionar com essa pessoa, que você precisa se relacionar, você vai falar assim: puxa a orelha da irmã, irmão, peraí, aonde está a sua fé? Porque a Bíblia fala que o amor de Cristo nos corrige em amor. Faça isso. Na palavra, com entendimento, com amor. Aprendemos também que temos que ser misericordiosos. E por fim, temos que nos revestir ou se vestir de uma humildade que não é só interior, mas ela é externa nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas falas. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir essa igreja. E esta palavra que o apóstolo Pedro nos apresentou fique gravada no seu coração. Fique plantada no seu coração. Para que eu e você, nós possamos perceber qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós.
Se eu ou se você tinha uma postura de não se relacionar, Jesus está chamando todos nós, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, aos irmãos que nos assistem, às pessoas que nos veem, a se relacionar com Cristo Jesus. Não vá com as suas próprias forças, mas vá com Cristo Jesus, com a palavra, né? Se revista no Evangelho que é genuíno e vivo, e vá e vamos nos relacionar conforme diz as Escrituras. O Espírito Santo pede para que eu e você mudemos de postura. Essa é a palavra de Deus hoje para nós. Amém, queridos? Quero convidar os irmãos que estão aqui, que puderem ficar de pé. Eu quero fazer uma oração, os irmãos que estão em casa, que puderem orar comigo também. Você que nos acompanha até agora, eu quero orar por você, finalizando essa exposição bíblica, essa reflexão, para a gente terminar o nosso culto racional. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este culto, por esse dia, por esta palavra, pela EBD logo mais, por esse dia, Senhor, que passamos na Tua presença. Ó Deus, não por nossas forças, não pelo nosso querer próprio, não porque somos capazes, não porque somos santos, mas é porque somos falhos e pecadores, mesmo somos munidos de defeitos e pecados. O Senhor tem tido misericórdia de nós, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso nós estamos aqui felizes, cantando, glorificando, refletindo da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, alcance a cada coração. Ó Deus, eu sei que Tu és um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Aonde quer que estejam essas pessoas, aonde a minha voz está alcançando, no Brasil, no mundo, Senhor, que o poder excelente do Evangelho alcance essa minha irmã, esse meu irmão, as famílias que precisam de Cristo. Ó Deus, eu quero hoje, Senhor, dizer, nós, a Igreja de Cristo, nós queremos, Senhor, que queremos nos relacionar uns com os outros, de forma excelente, conforme Tu nos ensinou nesta noite. Ó Pai, o nosso coração engrandece a Ti e o Teu nome. Nós somos gratos a Ti por tudo que Tu és e por tudo que Tu tem feito e ainda vai fazer, e até mesmo aquilo que nem fez, porque Tu és um Deus soberano que vive e reinas. Tu reinas sobre todas as coisas. Ó Pai, a esperança que nós temos não está no governo Bolsonaro, não está no governo da terra, não está nos órgãos reguladores, não está na vacina, no governador A, B. A nossa confiança e a nossa esperança, ela está totalmente em Ti, Senhor, conforme diz a Tua palavra, e é desta palavra que nós estamos vivos, vivendo em Cristo Jesus. Pai, que se cumpra a Tua vontade na terra como nos céus. É isso que nós cremos e Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aqueles que podem, digam amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já quero então me despedir dos irmãos que estão aqui presentes também, e você que me acompanhou, nos acompanhou neste culto aqui. Obrigado aos irmãos de longe, de perto, os amigos da cidade, de outras cidades, pessoal lá do México que tem acompanhado sempre nossos cultos. Obrigado pela sua presença. Nós voltaremos na sala de oração na quarta-feira e domingo que vem na EBD às 18 horas e o nosso culto público às 19h15. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Creia que Ele continua sendo Deus e está no controle das coisas. Tchau, gente. Deus abençoe. Bom demais, né? Benção.